Olá, bem-vindo ao portal Miss News Roberto Macedo. O mito das 2 polegadas de Marta Rocha não é mito, não é lenda, é a pura verdade. Bendita a evolução da tecnologia, bendita a evolução dos meios de comunicação. A gente fica sabendo que tudo aquilo foi verdade. O júri de Long Beach não quis eleger a baiana porque ela tinha realmente 2 polegadas a mais nos quadris do que a medida do busto, o que naquele tempo era considerado um pecado capital da beleza. E eu vou contar tudo isto aqui, mas antes eu peço que você me siga nas redes sociais. Macedo Bahia no Instagram, Roberto Macedo aqui no YouTube. Inscreva-se no canal, marque o sininho para saber quando há um vídeo novo. E muito obrigado pela sua audiência. Eu estou com esta camisa verde, uma cor que eu amo e amo essa camisa, vocês sabem, né? Quem me deu esta camisa de presente foi a queridíssima Marta Jussara da Costa, a nossa Miss Brasil de 1979 e 4ª colocada no Miss Universo. Esta camisa já tem 8 anos e eu quero que dure mais 8 e 8 e 8, mas vamos falar da outra Marta, que é o tema aqui de hoje do nosso programa. Olha só, a história de Marta Rocha, todo mundo já sabe demais, eu já falei aqui, tem vários vídeos sobre Marta aqui no meu canal. Ela surgiu candidata a Miss Bahia e favoritíssima, né? Não teve para ninguém. Ela vai para o Miss Brasil, naquele tempo era o primeiro concurso de Miss Brasil depois da reestruturação do Miss Universo, que tinha começado em 52, lá em Long Beach, na Califórnia, e foi realizado este Miss Brasil de 54 no Quitandinha, lá no Rio de Janeiro, mas o brasileiro não estava tão interessado ainda em concurso de Miss e só houve 6 candidatas. E, mais uma vez, não teve para ninguém. Marta Rocha foi a eleita. Que retorna aos áureos tempos, realiza-se a eleição de Miss Brasil. Essa bonita jovem que está desfilando é a senhorita Marta Rocha, Miss Bahia, uma baiana neta de alemães. E agora, desfilando com grande classe, surge Patrícia Lacerda, Miss Distrito Federal. A moça é neta de Coelho Neto e artista do cinema nacional. E agora, um desfile de conjunto. A qual delas você daria o seu voto? Qual delas merece representar a beleza da mulher brasileira em Long Beach? O júri proclama a vencedora Miss Bahia. Parabéns, Lourinha. E vamos torcer pela vitória da jovem baianinha entre as misses das outras nações. Segundo o poeta Manuel Bandeira, os olhos de Miss Brasil são um verdadeiro poema. Marta parte para os Estados Unidos, mas antes ela visitou o então presidente Getúlio Vargas. Já estava aquele problema político todo que culminou no suicídio. E Marta era o único motivo de orgulho do Brasil naquele momento. A seleção tinha sido desclassificada, né, na Copa do Mundo. Marta, grande favorita em Long Beach, ela cortejada por todos, né, na época, a Universal, as misses iam visitar os artistas famosos, né? E Marta estava em primeiro lugar nas bolsas de apostas. Marta era favoritíssima, ela era tão favorita que cada dólar que você apostasse, você ganhava $1,50 somente. Tinha Miss que você apostava 1, ganhava 5, você apostava 1, ganhava 8, ganhava 10. Marta não, eles só pagavam $1,50 de tão favorita que ela era. E naquele tempo, medida, né, era uma coisa muito importante aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. E Marta, ela, segundo a revista O Cruzeiro, ela tinha 1,70 m, tinha 94 centímetros de busto, 60 de cintura e 100 centímetros de quadris, né? Já quando chega nos Estados Unidos, aí elas são medidas e Marta ficou com as medidas em polegadas, né? 36, 23, 38. Miriam Stevenson tinha 1,67 m, 36, 23, 36. E aí vem o balde de água gelada. Marta fica em segundo lugar e Miriam vence o concurso de Miss Universo naquele ano, né? Only inches from the title, Miss Brazil is a stunning stepper as the contest narrows down to the finalists, among whom Miss USA is a prominent figure. As from these 5, the ultimate must be chosen.
And it's Miss USA in the person of Miriam Stevenson of South Carolina. Last year's Miss Universe, Christine Martel of France, presents the robe and crown to her successor. A worthy ruler of loveliness, and a generous one too. Receiving 2 automobiles as prizes, the Carolina Conqueror gave one of them to the runner-up, Miss Brazil. O mundo inteiro ficou revoltado. Marta, sim. Marta causou, esta derrota causou uma indignação planetária. Tem muitas reportagens falando dos artistas de Hollywood indignados porque ela perdeu. Ela foi homenageada em Porto Rico antes de vir para o Brasil. Essa, sim, foi uma indignação mundial. E ela se transformou na namorada do Brasil, né? Um jornalista da revista O Cruzeiro, o João Martins, muito espertamente, ele disse que ela perdeu porque ela tinha 2 polegadas a mais nos quadris. E isso virou uma lenda. Virou uma lenda que teve até marchinha de carnaval falando das benditas polegadas a mais. 2 polegadas a mais passaram a baiana para trás. Por 2 polegadas e logo nos quadris, tem dó seu juiz. Por 2 polegadas a mais, passaram a baiana pra trás. Por 2 polegadas e logo nos quadris, tem dó seu juiz. A própria Marta gravou a marchinha, uma voz maravilhosa, né? E aí Marta se transformou nesse acontecimento. Tudo tinha um nome de Marta, uma torta que é famosa até hoje, né? Eu vi que está no Paraná tendo um festival de tortas com ela sendo homenageada, patrimônio do Paraná, carro, pedra preciosa, trem, tudo era Marta Rocha, né? Mas aí o tempo passou, Marta foi uma das mulheres que mais apareceram em capas de revista no nosso país, o tempo passou e agora, né? Vem a verdade. Eu coloquei aqui no meu roteiro, já ia pulando, que a questão das medidas naquele tempo, o Vincent Rothard era o deão, como eles chamavam do juiz, era o juiz do Miss Universo mais famoso, já tinha ficado décadas como juiz no Miss América, e ele fez esse gráfico mostrando como era a beleza ideal, como a Miss não poderia ter pecados capitais. E aí foi daí que surgiu a história de que as estátuas gregas eram o padrão, altura de 1,75 m, com medidas 90, 60, 90. A sucessora de Marta no trono de Miss Brasil, a cearense Emília Corrêa Lima, ela foi estudada, as proporções, as medidas, né? A revista diz, Emília é quase perfeita. Imagina isso nos dias de hoje, né? Mas aí vamos para a atualidade. É o seguinte, agora, graças ao progresso, a gente tem acesso a jornais do mundo inteiro, aos arquivos. Jornais dos Estados Unidos e do Canadá publicaram, olha aí a matéria, que houve realmente um empate naquele concurso. Não foi um empate, foram 3 empates, né? Não disseram quem, mas provavelmente foi a Miriam, a Marta Rocha e a outra. Seria a Virginia June Lee, de Hong Kong, a Regina Ernst, da Alemanha. Quem seria a outra deste trio? O fato é que a lenda é verdadeira, não é uma lenda. Houve realmente o problema das 2 polegadas a mais. O júri considerou que Marta tinha 2 polegadas a mais nos quadris e por isso ela não merecia o título. O título teria de ir para a norte-americana Miriam Stevenson. Então fica esclarecido, de uma vez por todas, não existe este mito das 2 polegadas, isso é verdade. Então, eu espero que vocês não fiquem em choque. Isso está esclarecido, de uma vez por todas. Se você gostou, você deixa o seu like, um forte abraço e até breve. Segundo lugar é ganhar. Se eu não tivesse sido colocada, tivesse tirado uma colocação, último lugar ou nada, não entrado entre as 15 semifinalistas, aí sim eu teria perdido. Mas eu tirei o 2º lugar e eu ganhei. Eu também não encarei aquilo como um bicho de 7 cabeças. Simplesmente deixei que as coisas acontecessem, sem aquela ganância de ganhar, que eu tenho que ganhar, porque se eu não ganhar eu estou perdida, o mundo acabou para mim, nada disso. Simplesmente entrei numa competição. Para ganhar ou para perder.